Meus amados irmãos e amigos, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos falar com o nosso Deus para a gente estudar a palavra. Nosso Deus, querido Pai, é muito gostoso estar neste lugar tão aprazível, tão sossegado, para aqui, Senhor, meditar na Tua palavra. Tirar um momento a sós contigo para conhecê-lo, para amá-lo e, acima de tudo, ó Deus, para receber a instrução da Tua palavra. Hoje, quando a palavra está sendo desprezada, quando a palavra está sendo pisoteada pelos homens, nós ainda cremos na Tua palavra e queremos fazer da Tua palavra o nosso pão, o nosso alimento diário para o nosso crescimento espiritual. Portanto, nessa hora, Senhor, fale ao nosso coração. E se nesse momento, Senhor, eu me dirijo a uma pessoa que está passando por um momento de tribulação, tristeza, doença ou dificuldade, que o Espírito Santo, Deus Consolador, visite essa pessoa, toque-lhe na alma e no coração. Hoje estamos enfrentando muitas dificuldades, Senhor, devido às doenças, devido ao desemprego, devido aos problemas familiares. Muitas vidas sendo destruídas pelas infelicidades desse mundo, pelas decisões erradas. Meu Deus, nesse momento, toma cada pessoa que está assistindo essa mensagem em Teus braços de amor, conforte-lhe o coração e dê paz à sua alma. Eu te suplico uma bênção especial agora, Senhor, para que a gente entenda a Tua palavra, para que a gente aceite a Tua palavra e que a Tua palavra seja viva em nosso coração. Nós o adoramos, Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia. Amados e amadas, né? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Esse é um texto muito citado por aí, não é? Muita gente sabe de cor esse texto. Então não custa nada a gente analisar esse texto. E como eu disse na mensagem anterior, do pôr do sol anterior, tem 15 dias, se eu não estou enganado, esse texto ele precisa ser analisado também à luz de Êxodo capítulo 31, versículos 13 a 17. Mas vamos lá. Vamos aqui, porque a palavra descanso aqui em Mateus 11, ela é uma referência, ela é uma, digamos assim, uma inferência ao texto de Êxodo, ao texto do sábado, né? Ao Shabá. Descanso aqui tem a ideia de Shabá, descanso sabático. E Paulo ele cita, né, a questão do sábado como um dia que foi separado, né, que resta. A palavra resta dá a ideia de que é um dia que a gente pode desfrutar alegremente a presença de Deus. Então eu convido você a ler comigo Mateus capítulo 11, versículos 28 até o 30. Aqui diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês alívio. Essa versão minha aqui fala alívio. Eu darei a vocês alívio. E eu aqui é Jesus Cristo, né? Tomai sobre vocês o meu jugo. Jugo aqui é um gancho que é colocado em dois animais para equilibrar o peso quando eles estavam arando terra ou carregando os cereais para os armazéns. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e então vocês acharão descanso para a alma de vocês. Porque o meu jugo é leve
e o meu fardo é suave. Ou, algumas versões dizem, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe muita coisa que a gente pode aprender desse texto, né? E todas elas estão relacionadas à questão de trabalho. É importante eu e você perceber aqui que Jesus Cristo coloca a questão aqui numa questão de trabalho. E o texto de Êxodo, capítulo 31, Êxodo 31, versículos 13 a 17, fala justamente sobre isso, né? Fala a questão de você trabalhar 6 dias e separar o 7º dia para Deus. Êxodo 31 está escrito. Veja. Êxodo 31, do 12 até o 18, Deus, como eu disse no vídeo anterior, ele dá orientações sobre o relacionamento do cristão com ele em se tratando do sábado. Ele diz assim, ó, disse mais o Senhor a Moisés. Quem foi que disse? Deus. Deus disse a Moisés, e Moisés era o porta-voz de Deus para o povo. Deus disse assim, vocês, filhos de Israel, certamente guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês nas vossas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vocês. Aquele, pois, que profanar o sábado, deve morrer. Versículo 15. 6 dias vocês têm para trabalhar, porém o 7º dia é o sábado do repouso, o sábado do descanso. Veja que em Mateus capítulo 11, Jesus Cristo fala, vocês encontrarão descanso se vocês vierem a mim, se vocês fizerem de mim o jugo de vocês. Sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma coisa, deve morrer, deve fazer algum trabalho. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. E entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, e descansou no 7º dia, e tomou alento. Tendo acabado de falar com eles no Monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amados, eu quero voltar a Mateus capítulo 11, para a gente fazer uma análise, tirar algumas lições práticas para a gente. E Jesus Cristo então olha para esse grupo de pessoas todas e diz, venham a mim. Venham a mim, vocês que estão cansados dessas filosofias e ideologias que não tornam o ser humano uma pessoa melhor, que não levam o ser humano a se tornar uma pessoa completa, uma pessoa feliz. Venham a mim. E eu vou dar descanso a vocês. Segunda coisa que nós aprendemos desse texto aí, ele disse, tome sobre vocês o meu jugo. Meus amados, a coisa mais triste que a gente encontra hoje nas ideologias humanas é a falácia de que as leis de Deus são pesadas demais para o ser humano. E aqueles que defendem que a gente não precisa do sábado como um dia de descanso, defendem justamente a ideia de que eu e você
não conseguimos, não podemos observar a lei de Deus. E como eu disse, a palavra jugo aqui era justamente um gancho, né? Os animais que aravam a terra normalmente eram em pares, 2 animais. Então, para que os 2 fizessem força igual e um não sobrecarregasse o outro, os 2 trabalhassem juntos, unidos e fizessem um trabalho perfeito, eles precisavam desse jugo, dessa canga, que era um gancho que era colocado no pescoço do animal, amarrado ao peitoral do animal, né? Então ali os 2, quando eles andavam juntos, eles iam na mesma direção e com força igual, ou seja, um não sobrecarregava o outro, um ajudava o outro no trabalho. Ao trabalhar ali, eles, no final do dia, os 2 estavam com a mesma sobrecarga. E quando eles puxavam aqueles fardos para os celeiros, os trabalhadores iam fazendo os fardos de trigo, os fardos de centeio, de cevada e outros cereais, iam jogando, iam deixando na trilha. E aí agora vinham aqueles 2 animais carregando aquele jugo, né? Com aquele jugo, as pessoas iam colocando os fardos em cima deles, da carroça, e então eles puxavam aqueles fardos. E aí Jesus Cristo fala de jugo, aquela canga colocada ao pescoço para puxar a carga, para a realização do trabalho. E ele fala do fardo. Os fardos eram o resultado do trabalho, era a colheita, eram os frutos do trabalho. Agora eu quero colocar isso aqui no contexto de Êxodo 31. Veja que Deus diz: vocês vão trabalhar 6 dias. E Deus não é um ser alheio, nem insano. Ele sabe que eu e você nos cansamos no dia a dia, no nosso trabalho. E muitas vezes nós não conseguimos realizar todas as coisas, alcançar todas as coisas da maneira como a gente quer. Deus sabe disso. Então Deus jamais daria a gente uma lei que a gente seria incapaz de obedecer, incapaz de praticar. E agora você entende a questão do jugo aqui. Quando Jesus Cristo disse: vinde a mim, você que está cansado de lutar sozinho, cansado de sofrer sozinho, cansado de andar sozinho, ele está dizendo: tome sobre vocês o meu jugo. Ou seja, permita que eu conduza você. Permita que eu ajude você. Permita que eu tome você em meus braços para que você consiga fazer as coisas certas. A vida cristã, meus irmãos, meus amados, minhas queridas, não é uma vida solitária. Quando eu e você tenta fazer as coisas por nós mesmos, quando nós tentamos, nós não conseguimos. O texto de Êxodo, Deus diz: eu sou o Deus que santifico vocês. Eu sou o Deus que conduzo a vida de vocês. Eu sou o Deus que criei o céu e a terra. Eu sou o Deus que estou dando a vocês a possibilidade e a oportunidade de entrar no repouso, como eu entrei no repouso.
Êxodo 31, versículo 15, Deus diz, olha, que coisa maravilhosa, Deus diz, Êxodo 31, versículo 15. Êxodo 31, versículo 15, Deus diz: 6 dias vocês vão trabalhar, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor. E, portanto, não cabe a você fazer desse dia um dia comum, porque isso traz morte para você. E morte aqui, eu quero colocar morte no contexto espiritual. E eu quero ir para a parte final da minha mensagem de Mateus capítulo 11, versículo 28, justamente trabalhando esse aspecto, trabalhando justamente essa questão. Muita gente pensa que a vida religiosa é Deus manda e você obedece. E você faz, acabou. Não tem nada além disso. E como eu disse, e eu tenho dito em todos os meus vídeos, se você assistir a minha série Sábados, né, ou minha série Pôr do Sol, na playlist dos meus vídeos você vai encontrar lá a série Pôr do Sol. Eu tenho dito em todas as mensagens em relação ao sábado. O sábado, ele precisa ser um dia espiritual para mim. Se o sábado não tem uma relação comigo no contexto espiritual, ele vai se tornar um dia comum. E se ele não se torna um dia comum, ele se torna um jugo, um fardo. Algo pesado demais para eu carregar sozinho. E pior de tudo é quando eu olho para esse Deus homem que veio para mim, que veio por mim, como alguém distante, como alguém comum, como alguém que não tem poder para mudar a minha vida, porque ele é o Senhor da história, mas não é o Senhor da minha vida. Não é o Senhor da minha história. Então, a minha vida espiritual, minha vida cristã, ela é vazia. E me desculpe os teólogos, os sábios, né? Mas esse texto ele está relacionado ao 7º dia em todos os aspectos. Porque a lei é espiritual. Paulo disse em Romanos 7 que a lei é espiritual. E Romanos capítulo 8 diz que só entende as coisas de Deus quem é espiritual. Só vive uma vida de harmonia com a lei quem é espiritual. Quando Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 12 que Ele é Senhor do sábado, então Ele está dizendo que Ele é o autor da lei. Foi Ele que deu a lei para mim e para você, foi Ele que deu a lei para nós. Então o sábado não pode ser um fardo, a menos que eu tente fazer as coisas por mim mesmo. A menos que eu tente obedecer a lei de modo intelectual, de modo formal, porque a lei tem que ser guardada. Então, quando eu não valorizo o crescimento espiritual, quando eu não tenho um relacionamento espiritual com Deus, então obedecer a lei é uma coisa difícil, eu não consigo. E mesmo porque eu não tenho o jugo. Eu não tenho alguém me dando apoio. E aí nós entendemos porque Jesus Cristo disse aos discípulos em João capítulo 15, vocês não podem fazer nada sem mim. Eu não posso ter uma vida espiritual vitoriosa, eu não posso ter uma vida espiritual próspera, eu não posso gozar da paz eterna de Deus para a minha vida, se eu dispenso o Deus que pode me dar a paz.
Veja por que as filosofias modernas, elas não conseguem levar o homem a ter paz. O homem vive em guerra constante consigo mesmo e com tudo à sua volta. O ser humano se tornou um ser vingativo, furioso, maldoso. Por quê? Porque eu tenho que me dar bem, eu tenho que ter sucesso. E para eu ter sucesso, eu tenho que valorizar a mim mesmo. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que perceber que eu posso ser feliz e ser feliz sozinho. E Jesus Cristo disse: venham a mim. Vocês que estão cansados de todas essas filosofias e ideologias e teologias equivocadas. Venham a mim, tome sobre vocês o meu jugo. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo a mesma coisa que Deus disse para Abraão: ande na minha presença, e aí você vai encontrar a perfeição, aí você vai encontrar a felicidade, aí você vai ter prazer na obediência. É quando nós fazemos de Deus o nosso jugo, o nosso apoio, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso guia. Por isso Paulo podia dizer aos romanos, e ele diz para cada um de nós: quando o Espírito Santo guiar a tua vida, você vai perceber que você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. E nada nesse mundo deve tirar essa ideia da sua cabeça. Essa certeza, esse princípio eterno. Deus escolheu você para ser um filho dele, para ser uma filha dele. E ninguém deve tirar isso de você. E Deus colocou um marco na história para eu e você nunca esquecer essa realidade. O sábado. O sábado é o marco de Deus, onde Êxodo capítulo 31, versículos 12 a 17, onde Deus diz: eu sou Deus, eu sou o teu Deus, eu criei você, eu libertei você, e eu dei a você a alegria de prosperar, de ser feliz. Mas se você tiver um relacionamento comigo, se você tomar sobre você, se você colocar sobre os seus ombros o meu jugo, o jugo de Deus é a sua palavra. Todo aquele que segue a verdade, meu amigo, não encontra a infelicidade. Salmo 119, versículo 165, diz que é feliz todo aquele que observa a lei de Deus. A lei aqui está se referindo a toda a Bíblia, tá? Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. E o Salmo 119 diz que é feliz aquele que guarda a lei de Deus. E Paulo diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus para educar, para instruir, para corrigir, para repreender, para tornar você a pessoa mais feliz dessa terra. E Jesus Cristo disse: eu vim para que você tenha vida e vida completa. E o marco de Deus para isso é o sábado. Por isso Jesus Cristo diz: venham a mim e vocês vão achar descanso. O repouso sabático. Jesus Cristo precisa ser o meu sábado. Jesus Cristo precisa ser o teu sábado. O sábado não é um dia qualquer, é uma referência. O sábado é um marco. O sábado é um farol que aponta para um relacionamento espiritual do homem com Deus. E Deus estabeleceu esse marco, Deus estabeleceu esse farol, Deus estabeleceu esse referencial para que eu e você não se perca no caminho. O ser humano hoje se encontra perdido, se encontra vazio, sobrecarregado, infeliz, porque perdeu o referencial.
primeiro não quer o jugo de Deus, né? Não quer a palavra de Deus como seu guia prático de vida. E depois não quer a Jesus Cristo como seu Salvador. Não quer a Deus como seu Senhor. Como nós podemos então encontrar descanso? E mesmo para os cristãos da teologia da libertação, se nós temos que tirar todo elemento místico da palavra, não resta sequer a palavra. Porque o próprio Deus é um ser místico. É espiritual. Deus é espírito. Deus é espírito e importa que seus adoradores também sejam espirituais. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia toda é a verdade, diz o Salmo 119, versículo 142, 151 e 167. A Bíblia é a verdade, a lei é a verdade. E quando a Bíblia fala de lei, eu já expliquei para vocês que lei aqui está se referindo a todo o Velho Testamento. E Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando Jesus Cristo diz que ele não veio mudar a lei, em Mateus capítulo 5, ele diz que ele não veio mudar os escritos de Moisés. Ele não veio adulterar os escritos que ele mesmo inspirou Moisés a escrever. Ele veio tornar real a palavra de Deus para mim e para você. E se o sábado não é esse dia espiritual para você conhecer e se relacionar com esse Deus, ele não vale nada. Você pode continuar vivendo sua vida normal, fazendo, comprando, vendendo, sei lá, fazendo o que você quiser fazer no dia de sábado. E mesmo para muitos cristãos, o sábado realmente é esse dia. 70% ou mais de 70% dos cristãos hoje dizem que o sábado não está mais na lei. A teologia da libertação. Deus vem nos libertar dessa lei pesada, desse jugo pesado que nós não conseguimos obedecer. Então Deus tirou. O interessante é que Deus só tirou o sábado. O sábado é para quem é filho de Deus. O sábado é para quem é espiritual. O sábado é para quem faz de Deus o seu escudo, o seu Deus, o seu jugo. E aí a lei fica leve. O jugo de Deus é suave. Para aqueles que tomam a Deus como seu companheiro, como seu Deus, como Senhor da sua história e da sua vida. Eu não sei como é que você vê o sábado. Mas Jesus Cristo deixa claro aqui duas coisas importantes para mim e para você. Se você ler Mateus capítulo 10, você vai entender justamente tudo que eu disse para você. Jesus Cristo escolheu 12 homens para ser seus discípulos, seus apóstolos. Depois enviou esses 12 para pregar, para preparar as cidades para onde ele ia passar, para anunciar a sua chegada ao reino de Deus. E eles se cansaram. Primeiro porque eles não tiraram tempo para descanso. Diz o texto de Marcos, capítulo 7, capítulo 6 de Marcos, que eles estavam tão ocupados fazendo coisas para Deus, que eles não tinham tempo sequer para comer. Em Mateus capítulo 10, Jesus Cristo diz que aquele que não faz dele a sua prioridade não é seu discípulo e nem tem herança no reino de Deus. Observa? Eles trabalhavam, eles foram escolhidos por Deus, como eu e você somos escolhidos por Deus. Somos filhos de Deus. Eles estavam trabalhando para Deus. Não tiravam tempo sequer para descansar, não, porque nós temos que fazer a obra de Deus. Mas não tinham um relacionamento com Deus. Estavam cansados.
E aí Jesus Cristo diz: filhos, quem não faz de mim sua prioridade não é meu discípulo. Porque a prioridade não é fazer coisas para Deus, nem tentar fugir de Deus. A prioridade é eu estar com Deus. Jesus Cristo, ele faz essa referência justamente à história do ser humano. Eu e você tentar ser feliz sem Deus. Ou mesmo tentar ser feliz fazendo coisas para Deus, mas sem um relacionamento com Deus. Guardar o sábado como pura formalidade, ato intelectual, porque é razoável. Eu tenho que adorar a Deus com a minha razão, e a razão diz que tem que guardar o sábado. Aí Jesus Cristo diz: se você não tomar o jugo dele, se você não aceitá-lo como Deus da sua vida, como Senhor da sua história, é tudo inútil. Meus amados, eu quero fazer um apelo para você. Eu quero concluir essa mensagem com um apelo para você. Para todos nós, né? Para todos nós. Quem é Deus para você? E o que é o sábado para você? O que é a lei de Deus para você? Então eu gostaria de, nessa hora, dizer duas coisas para a gente fazer a oração final. Deus colocou o sábado na história da humanidade para Ele conhecer você, para Ele fazer parte da tua vida e para Ele dirigir a tua vida. Portanto, o sábado não é um dia comum, ele é espiritual e ele está dentro do contexto do relacionamento com Deus. Se o sábado não é isso para você, se o sábado não é um dia que você tira para conhecer a Deus, para amar a Deus, para fazer a vontade de Deus, é hora de você rever os seus conceitos cristãos. É hora de você parar para conhecer o Deus que você serve. O sábado é espiritual. O sábado é para os filhos de Deus. O sábado é para todo filho e filha de Deus que quer a eternidade como sua realidade. Quer ter paz nesse mundo. Quer encontrar a felicidade. E felicidade, eu já tenho dito várias vezes, não é coisas. Felicidade não é ter coisas. Felicidade não é alcançar sucesso. Felicidade é você ter uma pessoa na tua vida, dirigindo a tua vida. Felicidade é Jesus Cristo. Felicidade é Deus. Por isso que o Salmo diz: felizes todo aquele que anda na lei do Senhor. Assista a minha mensagem do Salmo 1, o Salmo da felicidade. Deus quer você feliz mais do que você mesmo quer felicidade. Agora, a felicidade é uma pessoa, a felicidade é Deus, a felicidade é Jesus Cristo. Você precisa conhecer esse Deus. E como diz Jeremias 17, se você conhecer esse Deus, você vai ter prosperidade, felicidade e paz. Você vai ter ausência de culpa. Você vai parar de correr atrás de coisas, porque você vai estar completo. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Se eu tenho Deus como meu Deus, eu não preciso de mais nada. E aí Ele vai me dar tudo que eu preciso. Diz o 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, jogue sobre Jesus Cristo tudo que você tem, tudo que está incomodando você, os seus fardos, suas culpas, seus medos.
Jogue sobre Jesus Cristo, faça dele o seu jugo. E ele vai cuidar de você, ele vai te dar descanso. Segunda coisa, meus amados, o que esse mundo oferece é passageiro. O que Deus oferece a você é eterno. Por isso eu tenho dito que o sábado é um pedacinho da eternidade. Se você correr atrás do sucesso nesse mundo, você vai ter que trabalhar 6 dias, 7 dias, ou 30 dias por mês, sem descansar, 14 horas por dia. E no final você vai perceber que você não tem nada. Salomão já disse isso no Eclesiastes capítulo 2. Tudo que você faz nesse mundo é inútil se você não tem paz, se você não tem descanso, se você não tem alegria, se você não tem felicidade. Então tudo nesse mundo é passageiro. Só o que é eterno dura para sempre. E quando Deus nos deu o sábado como um dia de descanso, repouso solene, dedicado ao conhecimento, ao relacionamento com Deus, Ele está dizendo a você que você foi preparado, que você está se preparando para algo maior, algo mais duradouro, algo mais permanente. Então, separar o sábado para um relacionamento com Deus é você dizer para você mesmo que você não é daqui, que você é de lá e que você está indo para lá. E cada pedacinho da eternidade que você separa para o conhecimento desse Deus coloca você mais perto do céu. Paulo disse que a lei de Deus é para quem é espiritual. Então o sábado lembra para mim e para você que o que é passageiro não pode ocupar o primeiro lugar da nossa vida, não pode ser prioridade. O que é passageiro pode ser importante para nós. Nós precisamos trabalhar 6 dias para ter o nosso pão de cada dia e Deus vai nos dar energia, força suficiente para isso. Mas a gente tem que lembrar que a gente é eterno. E aí a pausa do sábado é para me mostrar que eu sou de lá. Eu estou indo para lá e eu não posso ficar aqui. Não posso sonhar com uma felicidade aqui. Porque a minha felicidade está completa quando eu tenho Deus como Senhor da minha vida. Você é eterno, meu irmão. Você é eterna, minha irmã. Nós somos eternos. E Deus, Salomão disse isso, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus colocou a eternidade no nosso coração para que a gente aprenda a temê-lo, a amá-lo, a servi-lo. A eternidade está dentro de nós. Interessante que a ciência diz que você precisa, a cada 6 dias trabalhados, você precisa de um dia de descanso. As leis trabalhistas dizem isso, você precisa trabalhar só 6 dias e descansar um. Mas o que aconteceu foi que as leis trabalhistas tornou o primeiro dia da semana, o primeiro dia útil da semana, que é o primeiro dia, que a gente chama de domingo, tornou como um dia de descanso. Então colocou o ser humano para trabalhar do segundo dia até o 7º dia, para descansar no primeiro. Então você trabalha justamente contra a vontade de Deus. A lei diz para você trabalhar 6 dias, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, não tem nome nesses dias. Mas aí vem o sábado. Sábado, repouso sabático, descanso eterno. Deus nos dá o sábado como um descanso, princípio da eternidade. Então você não é daqui, tudo aqui é passageiro. Então não se prenda ao que é passageiro, se fixe, se prenda ao que é eterno. Não deixe que o que é eterno seja substituído pelo passageiro.
Você e eu somos de Deus. Viemos de Deus e nunca seremos felizes e completos e prósperos sem Deus. Não quer você hoje fazer um compromisso de separar o que é eterno para ser prioridade na sua vida? Se você assistir a minha série, O Espírito Santo, você vai perceber isso. Eu digo em toda a série isso. Nós temos que priorizar o que é eterno, fazer da eternidade a nossa prioridade. E o sábado nos lembra isso. O sábado é para isto. Dedicar o sábado a Deus é lembrar que eu sou de lá, que eu sou eterno e eu estou indo para a eternidade. Deus quer levar você para a eternidade, meu irmão. Jesus Cristo vai voltar. Ao contrário do que diz a filosofia, Ele não é um homem comum. Ele é Deus que morreu por mim e por você. E Ele vai voltar para nos levar para o céu. Eu quero ir para lá. Eu quero viver a eternidade aqui a cada sábado. A cada dia no relacionamento com Deus. Mas o sábado é especial porque é o marco de Deus para me lembrar da eternidade. É o referencial de Deus para me lembrar que eu sou eterno. É o farol para dizer que eu tenho um destino. E o destino não é este mundo tenebroso. O destino não é o sofrimento nem a morte. Eu não vou ficar aqui, como diz a filosofia panteísta. Nós temos que ficar aqui, porque aqui é o nosso paraíso. O paraíso vai descer, e vai descer do céu para mim e para você. Não quer você hoje fazer um compromisso com Deus de priorizar a eternidade? Se você deseja fazer de Deus o seu jugo, o seu fardo, para conduzir a tua história, a tua vida, para você encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, decide você hoje guardar o santo sábado de Deus como princípio da eternidade. Para cada dia viver um pedacinho dessa eternidade, até que você encontre a plenitude da glória de Deus. No descanso, quando Ele disser para mim, para você: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Aí nós vamos descansar 1000 anos no céu. Ou nós teremos um sábado eterno de 1000 anos. Depois de 6.000 anos de história de pecado, está chegando o milênio do céu. O milênio que não será na terra, como alguns pregam. O milênio que será lá, na eternidade. Para depois a gente viver a eternidade aqui na terra, renovada e transformada pelo poder de Deus. Eu quero estar lá. Eu quero ir para lá. Eu quero viver essa eternidade. Então Deus me convida para viver um pedacinho dela a cada sábado. Deus está convidando você também a viver a eternidade a cada sábado. Jesus Cristo disse: venha a mim todos que estão cansados e eu darei a vocês descanso. Aceite Jesus Cristo como Deus da sua vida, meu irmão. Aceite o sábado como um dia espiritual. A lei de Deus como uma coisa verdadeira, como a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado porque Jesus Cristo ainda está convidando a gente para descansar. Ainda está convidando a gente para tomar o teu jugo, para levar os teus fardos. O teu fardo é suave, o teu jugo é leve. Oh, meu Deus, a tua lei é santa, justa e boa, a lei é espiritual. A tua palavra é fiel, a tua palavra é a própria verdade. Oh, meu Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos um coração puro, dá-nos a mente limpa para aceitar que nós também somos espirituais. E nunca seremos felizes se a gente tentar mudar essa realidade. Então dá-nos um coração puro, dá-nos uma mente limpa para aceitar a tua vontade em nossa vida. Para escolhê-lo como nosso Deus, escolher a tua palavra como nosso guia. Nós te pedimos, ó Deus, que tome a nossa vida e que nos ajude a aceitar a verdade e a tornar a verdade a parte da nossa vida
Nós adoramos ao Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.